Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, mais um QualityCast. Estamos aqui na maior feira da América Latina. Estivemos aqui o ano passado, outro, mas essa versão realmente está muito forte, todo mundo elogiando. Agradeço a diretoria, fui ontem elogiar o Ruas, Fernando Ruas e a Valesca, por esse empreendimento tão legal, todo mundo elogiando, uma feira assim, nota 11. Você que não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. Claro, se não o convidado não vai dar uma palavra, dê o like, compartilhe, porque é muito importante para o bom entendimento do YouTube. Bom, hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, conhece tudo. Nós estamos aqui com o Guilherme do grupo JBS, diretor de marketing, falei corretamente. Ele vai dar para gente, para você amigo lojista, para você profissional da área da saúde, para todos que estão nesse ecossistema da saudabilidade, prevenção da doença e qualidade de vida, um entendimento, estava conversando com ele agora com as câmeras desligadas, que falta para a gente. A gente acha que entende, mas não entende quase nada, tem muita curiosidade para que ele nos apresente aqui. Guilherme, obrigado. Muito obrigado aí por um espaço na agenda para falar no meio de uma feira com o nosso público. Muito obrigado. Eu agradeço, Kim. Um prazer enorme estar aqui participando desse grande videocast que é tão falado. Eu sou sempre um grande da audiência e agora estar aqui sentado ao seu lado é um grande prazer mesmo. Opa, obrigado pela oportunidade. Obrigado eu. Guilherme, você lá hoje assume os novos negócios. Explica pra gente como é que é essa sua função hoje, qual é a fotografia aérea do Guilherme no grupo. Perfeito. Acho que a primeira coisa é entender o que são os novos negócios da JBS. Tá? Então, muita gente pergunta, porque quando a gente fala de JBS Brasil, existem hoje 5 grandes unidades de negócios. 3 delas alimentos, que é Friboi, Seara e Swift. Tem uma divisão de couros, como a gente é gerador de matéria de couro, então a gente atende muito o mercado automotivo, o mercado moveleiro e o mercado de moda. E tem a 5ª divisão, da qual hoje eu respondo pela área de marketing, que são os novos negócios, que basicamente é o quê? É um grupo de empresas que gera soluções em novos segmentos. Atualmente são 13 empresas, sendo que 7 delas a gente costuma classificar que são empresas geradoras de valor, Kim. Por quê? Tudo que é o subproduto da cadeia da proteína animal, a gente transforma em produtos de alto valor agregado, promovendo a economia circular. Então é muito curioso porque nós estamos falando que vai desde o biodiesel, que é a origem do combustível limpo, biodiesel, grande parte da matéria-prima é o sebo bovino, até uma operação de colágeno, de peptídeos de colágeno e gelatina. Olha lá que nossa... Exatamente, é o oposto. Estamos falando desde, por exemplo, de insumos para a indústria farmacêutica, para desenvolvimento, por exemplo, de meio de cultura celular, através do soro bovino, que vai para desenvolver depois heparina, uma série de coisas, há uma operação de fertilizantes que vem... Você sabia disso? Claro que não. Olha como a gente tem muito a aprender. Olha o tamanho, olha como o elástico estica. Bom, exatamente. Fantástico. Então é bem interessante porque ele é bem diversificado. E essa diversificação faz muito parte da estratégia do grupo, que ao longo dos últimos 70 anos procurou o quê? Ser uma empresa multiproteica. Então hoje a gente não atua apenas em bovinos, suínos, aves, mas a gente tem também operações de aquicultura. Então poucas pessoas sabem, mas o JBS hoje na Austrália tem a 2ª maior produção de salmão hoje no mundo. Puxa vida. Estamos montando uma operação muito importante agora de proteína cultivada também, que vai ser em Florianópolis através da Biotech. Enfim, então essa diversificação, não apenas de negócios, mas também de geografia, com essa atuação hoje nos 5 continentes, faz parte dessa questão da JBS poder se estruturar cada vez mais como uma grande empresa de alimentos do mundo. Tá? Para entregar desta maneira. Agora me ajuda a pensar para que o nosso ouvinte tenha ideia. Se eu pergunto pro Guilherme, me tira uma foto, por favor, vou entrar direto no colágeno. Do mercado de colágeno de 6 anos atrás, o de hoje, e qual será esse mercado de amanhã? E quais são as catapultas que nesse período elas foram acionadas? Podemos falar numa linha de corte, saudabilidade, Covid, a senescência, né, a longevidade saudável. Quais foram? Me tira um panorama aí para a galera entender como é que está esse mercado. Perfeito. Eu costumo dizer que o colágeno para mim é a grande bola da vez, tá? Então pegando até um pouco dos efeitos do que a gente acompanhou de whey protein, a própria creatina recentemente, que teve muito movimento em cima de conscientização, de educação.
Eu acho que o colágeno está exatamente nessa via. O colágeno, obviamente, é muito difundido hoje no mundo e no Brasil também, mas ele é muito percebido como algo específico para atuar numa saúde da beleza ou numa saúde da articulação e por aí vai. Só que ele é muito maior. Ele é percebido, mas... Percebido, sim, exatamente. sim. Ele é muito maior. Então ele tem uma atuação no corpo todo e que ele vai muito além. Então quando você pega a própria cadeia de aminoácidos do colágeno hoje, ele é muito ampla. Então ele tem uma atuação em saúde intestinal, em saúde de diversas questões. E a JBS resolveu entrar nesse mercado não apenas para a gente fazer parte hoje da cadeia, olhando que a gente é o gerador da matéria-prima, mas olhando o como nós, como fabricante do ingrediente, podemos contribuir nessa cadeia, junto com o processo da saúde, junto com as próprias indústrias B2C, para poder levar cada vez mais conscientização. E para mim, Kim, um dado que chama muito atenção é a questão do consumo per capita. Então você pega mercados muito maduros, é discrepante a diferença hoje do Brasil, por ser um país tão populoso, quanto os Estados Unidos também, que é tão populoso também, mas que está num outro nível, num outro estágio, com relação à percepção e conhecimento do colágeno. Você pode dar alguns exemplos para a gente? Sim. Se a gente for pensar em pirâmide etária, dando uma fotografia do Brasil hoje, né? Então, se você pega, por exemplo, pessoas acima de 25 anos, aproximadamente, nós estamos falando de 39 milhões de habitantes hoje no Brasil, aproximadamente, tá? Fazendo uma curva de classe social AB, tá? Esses 39 milhões de habitantes. Essa é fotografia, né? Exatamente, fotografia Brasil. Tá. Se você pegar e fizer o mesmo recorte Estados Unidos, ou seja, faixa etária acima de 25 anos, faixa classe social AB, pensando em pessoas que têm predominantemente mais poder de compra para um colágeno, para suplementos, etc. Tá. Estamos falando de 50 milhões de habitantes. Só que os Estados Unidos são 50 mil toneladas de colágeno. O Brasil é menos de 5 mil toneladas. Então, estamos falando de uma diferença aí de consumo per capita de 10 vezes. Só que o que me chama a atenção, Kim, é o seguinte: o Brasil está envelhecendo em passos longos. Então, a taxa de natalidade, como todo mundo sabe, está em queda. A população está envelhecendo, já é sabido que vai viver há muito mais tempo, ou seja, o ciclo de vida das pessoas vai ser cada vez maior, mas a questão é com qual qualidade. Então, parte dessa qualidade de vida de envelhecimento tem a ver com uma boa suplementação. O colágeno tem esse papel. Não é o quantitativo, é o qualitativo. Exatamente. Esse indivíduo vai ser trocado pelos familiares ou vai ter autonomia para ir no banheiro sozinho. Então é a longevidade saudável. Não adianta você viver 100 anos dependendo de todo mundo. Exatamente. Né? Então é o que se fala muito aqui no QualityCast. Eu trago os médicos para falar sobre isso. Então essa é uma preocupação. Fora que os nossos cofres públicos não vão suportar, né? Mas aí é um outro assunto sobre a aposentadoria dessa galera toda, né? Com a natalidade do jeito que está, a senescência do jeito que está. Quando a gente pensa, você falou muito bem, né? Quando a gente pensa o que é percebido é o beauty, né? É a beleza, né? Exato. Mas é só a pontinha do iceberg, né? É saúde pública. Total. Assim, total. pensando com você, é saúde pública, né? É verdade, é mobilidade, é o que você falou, é você dar independência para as pessoas, né? E muito das decisões tomadas hoje é o que vai refletir quando nós tivermos 70, 80 anos. Então começa hoje. E o começar hoje nessa prevenção e nesse cuidado, que já tem muito essa cultura de se cuidar muito mais do que se cuidava, aí fazendo um panorama do que você falou, como que era 6 anos atrás, a gente já vê uma movimentação e uma conscientização das pessoas. Vindo com uma educação suplementar ainda, trazendo grandes verdades que hoje estão ocultas sobre os ingredientes, aí falando do colágeno, por exemplo, é uma grande oportunidade para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora me fala uma coisa, qual é a preocupação? Eu penso assim, né? Vem muito americano, muito europeu conversar comigo, fundos e tal, e eu sempre falo a mesma coisa, né? Em relação... Kim, como é que eu vendo mais no seu país? Como é que eu falo? Educação. O meu país não é como o seu. Nós precisamos do processo de educação. Se eu jogo isso para você, como que a companhia pensa? Não sei se é uma função dela, né, exatamente, né? Mas na educação, porque o que a gente está falando aqui é um processo de educação. Exato. Nós temos, Guilherme, aproximadamente 250 mil profissionais da nutrição no país. Nós temos 74 mil academias, 10 mil farmácias de manipulação, 626 mil professores de educação física.
Esse é o dado que eu tenho para te falar. Então, esse é o mapa metabólico da saúde aqui, mais ou menos aqui, atividade física, nutrição. E a nutrição do Brasil, todo mundo sabe que é uma das melhores do mundo. Diferente dos Estados Unidos, que é o dietista e tal, sabe como é que é diferente, né? Aqui, a nutrição realmente, ela ganha todos os prêmios. Como é o processo de educação na cabeça da companhia para um produto que é tão necessário e precisa ter educação? Né? Perfeito. Apesar de nós sermos predominantemente B2B, ou seja, Sim. eu sou um vendedor do ingrediente para outras indústrias, nós temos hoje uma mentalidade, um posicionamento B2B2C. Por quê? Nós entendemos que faz parte do dever da indústria em ajudar a criar essa educação em toda a cadeia. Então, quando a gente fala de marketing, de comunicação, eu estou falando com o prescritor, estou falando com o B2P, um trabalho muito próximo, por exemplo, com o I4, com o Gustavo Negrini e o time. Que manda muito bem. Muito. Aliás, um abraço, Gustavo. Também outro para ele. Ele e toda a equipe. A gente gosta muito deles, do trabalho de excelente qualidade. Então a gente está muito envolvido nessa questão de trabalhar a prescrição, de levar essa informação, mas também para o consumidor final, até para isso ser um elemento de pedida do produto, do colágeno para o B2B. Então a gente acaba fortalecendo dando as essa mãos, cadeia. precisa Exato. dar. Você não vai aí se eximir, entendi. Exato, e a razão disso, Kim, é porque quando a gente olha a cadeia para trás do colágeno, tem importantes processos que é legal levar isso para frente, como consciência, como informação. E aí eu posso destacar algumas delas. Um dos motivos da JBS entrar nesse mercado é porque tem um tema muito sensível na matéria-prima. Porque imagina quando você extrai a matéria-prima, que é uma matéria orgânica, você está correndo contra o tempo. Então, quanto mais você demorar para poder levar essa matéria para processamento e ter interferência da temperatura, isso reflete diretamente na qualidade do produto. Preste atenção nisso. Você não sabia disso. Toda vez que ele fala isso, ele falou isso, a gente estava lá na Califórnia, numa mesa de jantar, ele comentou, acho que com o Sarah, eu não sei. Eu falei, não é possível. Que tecnologia é essa? Tudo bem. E aí depois eu pensei, puxa, isso deve fazer toda a diferença na qualidade final, na entrega. Não é à toa que vocês fazem. Mas explica melhor, porque isso é muito curioso. Exato, é bem curioso mesmo. Então, convencionalmente, os frigoríficos, quando extraem a matéria orgânica, essa matéria, na verdade, ela vai ser processada por um curtume, que é quem faz a separação desse couro, onde parte das raspas, das aparas, vai para a indústria de gelatina e de colágeno, por exemplo. Então, normalmente tem um intermediário nessa operação entre frigorífico e a fábrica de processamento de proteína. A partir da entrada, aqui é a entrada. Isso. Eu começo a designar, né? E assim vai. É sistêmico isso aqui, tá? Exatamente. Tá bom, tô entendendo. Então, o que acontece? Esse intervalo entre o frigorífico e a fábrica de colágeno e gelatinas, por exemplo, é uma avenida longa. Porque você tem um transportador e tem, às vezes, um outro operador aqui no meio do caminho. Então, aqui você já tem uma barreira grande na questão de velocidade e temperatura. O que a JBS fez nisso? Como é tudo cadeia integrada de ponta a ponta, primeiro que eu tenho controle desde as fazendas com que eu compro esse gado. Então, imagina que hoje a JBS compra... antecede até a entrada. Total. Tá, a rastreabilidade é aqui de trás. Exato. Tá. E por que é importante, Kim, isso? Hoje, cada vez mais, as empresas estão preocupadas com a questão de sustentabilidade e bem-estar animal. Imagina, isso é mandamento. Então, hoje a gente audita 80 mil fazendas no Brasil, que são fornecedoras diretas da JBS. 80 mil fazendas, é tudo muito monstro. Exato. E aí, qual é a importância dessa rastreabilidade? Para garantir dois grandes pilares. O primeiro deles é o quê? Um tema ligado a bem-estar animal. Então, hoje tem regras internacionais super importantes sobre o cuidado desse gado desde quando ele nasce. Por exemplo, a JBS tem essas auditorias para poder garantir que essa fazenda está cuidando muito bem desse animal. E o segundo é uma questão do monitoramento dessa fazenda para ter a garantia que ela não está envolvida com desmatamento, invasão de terra indígena e tudo mais. Tem toda uma responsabilidade social, ECG, tudo junto. Tem. E como que a gente faz isso, Kim? Que é bem interessante e poucas pessoas sabem. Desde 2010, a JBS monitora isso diariamente via satélite. Por quê? Para eu fornecer para alguns grupos internacionais, já existia uma exigência de você ter a rastreabilidade da matéria-prima, para evitar exatamente esse tipo de problema. Via satélite eu pego tudo, desmatamento, conduta, eu pego tudo. Tudo. Então tem um cuidado muito grande aí. Então essa é a primeira etapa da cadeia. Tá. A segunda, naturalmente, é a parte frigorífica, que aí a JBS, como a maior empresa de proteínas do mundo, acaba tendo um sistema hoje muito avançado, muito tecnológico nesse processo.
E quando ele cai para o curtume, que é essa separação do couro, eu já estou com a minha fábrica de colágeno integrada ali. E aí é onde entra a grande novidade. Entre você extrair a matéria orgânica dele e até você processar ela na minha fábrica, esse intervalo de tempo leva exatamente 30 horas. Então é uma corrida com o tempo. Então a gente tem apenas uma logística muito bem montada para poder diminuir esse acesso, para dar essa velocidade, mas acima de tudo, os veículos que acabam transportando essa matéria orgânica, eles têm um controle de temperatura super rigoroso. Porque quanto menos eu tiver oscilação, eu tenho o quê? Um produto mais puro, um produto com um sensorial melhor, que isso vai refletir diretamente no que vai chegar para o consumidor final. Pô, aliás, se tiver algum produto, alguma coisa que quiser colocar na mesa, a gente pode mandar buscar e colocar aqui de alguém que você queira colocar, que a gente pode colocar. Tem vários aqui, depois vou trazer aqui as marcas. A gente tira foto e tudo. Bem bacana. Olha só, quando a gente pensa nisso, né, trago muita gente aqui que você sabe, os especialistas, tem até a ver o quanto o produto é biodisponível para minha assimilação. Isso, né? Exatamente. Então a biodisponibilidade do produto na entrega final, na efetividade do produto. Total. Essa tecnologia toda embarcada que a gente não tinha a mínima ideia que poderia. A gente imagina que tem tecnologia, mas nesse nível de cuidado, nessa presteza para entregar o que realmente a ciência diz, teria que fazer algo por aí. Exato. E essa informação que a gente está levando para os prescritores, para os profissionais da saúde. Por quê? Olha que impacto grande. Nós fizemos uma análise da fibra de colágeno desde quando ela é extraída no couro bovino até ela ser processada na nossa fábrica. E quanto mais rápido tem esse processo, Kim, você percebe que ela não oxidou, ela não teve mudanças. Então é como se você estivesse processando esse colágeno depois com uma matéria mais fresca, uma matéria-prima mais pura. Então isso vai ter de cara uma oportunidade de você ter um produto com uma melhor biodisponibilidade. Certo. E aí a gente carregou uma análise proteômica para poder entender o sequenciamento da cadeia de aminoácidos, de peptídeos. E Tá, o perfil. Exatamente. Tá, tô acompanhando. E a gente conseguiu, Kim, garantir que lote a lote ele tem exatamente o mesmo sequenciamento. Verdade. Isso é muito forte. Verdade, é muito legal. A cada lote? A cada lote. A gente até criou uma tecnologia, a gente está chamando isso de Peptide Profile Tailoring, que é uma forma de você garantir que lote a lote ele tem a mesma sequência então, peptídica. o perfil de aminograma, o que eu quiser saber, eu vou ter. Vai. Pô, isso é uma garantia para o profissional? Vai. Tanto é, Thiago, vou falar aqui de um profissional, não digo o nome. Nós temos um protocolador muito famoso no Brasil, e uma vez falou, Kim, colágeno e tal, né? Esse ano, acho que o ano passado, ele foi numa apresentação de vocês, aí ele me ligou. Nossa, Kim, aí começou a falar o que ele ouviu lá, é mais ou menos o que você está me falando. Ele ficou impressionado. Puxa, que bom. E é um cara grande, né? Tá aí no futebol, tá aí com toda a classe mais alta aí do Brasil, com uma clínica maravilhosa, chato, mas consciente, o cara da ciência. Ele aprovou de um jeito e falou, pô, Kim, é incrível, né? Que é bom. legal, né? Esse reconhecimento da classe médica. Total. Né? E a gente está muito contente com os feedbacks. Agora que a gente começou com as publicações dos estudos clínicos, então a gente tem muito mais fundamento técnico, científico para poder levar para o mercado. Casos clínicos é muito rico para quem assiste. Muito legal isso. E agora até com a própria presença da marca nos eventos, nos meets de nutrição que estão tendo pelo Brasil, é inacreditável como isso está sendo música para eles, porque eles falam, a gente sempre acredita muito nessa proteína, né, para aqueles grandes defensores hoje da categoria, mas a gente sente falta de informação, a gente sente falta de novos conteúdos, de novos temas. Então, como a gente está trazendo essa importância do controle da cadeia, isso está virando um gatilho para poder mostrar o quão importante é essa garantia de ponta a ponta de cuidado da matéria-prima desde a origem. Não só um verniz de informação, mas com esse nível de profundidade. Exatamente. Né? Exatamente. No seu QG, no seu headquarter lá de profissionais,
quem você tem lá? Você deve ter nutricionistas, você deve ter... Como é que é para a galera entender como é que é a NASA da JBS lá? Deve ter uma equipe multidisciplinar, né? Tem para bastante. entregar essa... Tem bem grande. Primeiro começa pela própria indústria, né? Então é uma indústria 4.0 totalmente automatizada. Então a JBS ela convidou muitos executivos de primeiríssima linha para poder atuar nessa planta. Na verdade ajudou a construir a planta e a operar a planta. Quando a gente fala da área de P&D, hoje é comandado pela doutora Vivian Zag, que é uma PhD em colágeno, uma apaixonada por colágeno, inclusive criadora de grande parte dos grandes ingredientes que hoje tem no mercado de colágeno. E a gente até brinca com ela, ó. Senhora Colágeno. A senhora colágeno, a mãe do colágeno. Então você tem que fazer novos filhos aí, é o que ela está criando hoje com a gente. E junto com essa área de P&D, tem um grupo muito interessante, muito técnico, Kim, que trabalha fortemente aplicações. Porque como eu te falei, a gente não quer parar no estágio de sermos apenas um fornecedor de ingrediente. Não, a gente quer mostrar a versatilidade dele. Então hoje nós estamos inclusive associados ao Ital, em Campinas, onde nós criamos um laboratório lá de aplicações de peptídeos de colágeno, um centro de desenvolvimento de inovação em colágeno, onde esse time está diariamente trabalhando em diferentes tipos de aplicações. Para a gente poder levar isso para a indústria já. Entendeu? Como oportunidades de você trazer essa conveniência ao consumidor. Ah, tá. Esse projeto a 4 mãos, pelo que eu entendi, é a 4 mãos. Então eu tenho ali a indústria que me leva informações até onde aquilo pode chegar, o quão versátil é o produto para as aplicações do meu projeto, porque eu preciso saber que aquele produto é capaz disso. Às vezes é um projeto da nossa companhia, mas eu nem sabia que vocês... Né? Então não adianta. Essa interação, essa conversa entre o produtor e a indústria, eu acho que é contínuo, é diário, né? Exatamente. E aí tem a equipe comercial de marketing, também são pessoas muito técnicas, então não são... Sempre com lâminas técnicas, né? Não é uma lâmina... Eu não sei se eu falo lâmina, né? Mas é uma lâmina comercial puramente. Nesse caso não dá, ela tem que ser científica, ela tem que ter o paper ali, não tem conversa. Exatamente. Não é bonitinho, é o que é entrega ou não entrega, né? Exatamente. Então é um grupo muito multidisciplinar, com diferentes experiências, diferentes companhias, mas que acabam somando para um posicionamento diferente que a Genuine está colocando no mercado, tá? Então a gente quer realmente... fazer a diferença, mas fazer a diferença levando educação, levando conscientização para toda a cadeia. Guilherme, vocês fazem algum congresso anual ou ele é pontual nos 27 estados em relação aos profissionais da área da saúde? O meu amigo nutricionista, meu amigo médico que está te assistindo, ele deve pensar o quê? Guilherme, eu devo aguardar a indústria me chamar para algum evento proprietário que ela faz, ou vocês fazem algum evento também chamando a comunidade, médicos, profissionais da área da saúde, consciência? O que eu devo entender da JBS? Ótima pergunta. Desde o início do ano passado, Kim, a gente tem hoje uma parceria com a Galena, que é um grande distribuidor do mercado magistral. Sim. E a Galena, uma das razões da gente ter escolhido ele como parceiro é porque ele tem hoje um grupo de farmacêuticos espalhados pelo Brasil que faz muito bem esse trabalho de disseminar informação para prescritores. Então, eu arrisco dizer que dia sim, dia não, tem um grupo da Galena espalhado pelo Brasil, reunindo nutricionistas, profissionais da saúde em geral, para levar informações sobre os ingredientes que eles atuam. E o colágeno da Genuine está em quase todos. Então, recentemente a gente viu alguns que aconteceram no Rio de Janeiro. Então você vê pessoas super importantes do setor, como a doutora Vânia Matoso, que é especialista em saúde intestinal, trazendo palestras brilhantes sobre diferentes tipos de tratamento, de prevenção, etc., e incluindo o colágeno da Genuine nesse processo de prescrição. E esse é um trabalho puramente feito pela própria Galena. Então a Galena é um braço muito importante para poder levar essa conscientização, essa educação através do nosso ingrediente. Mas, falando de JBS, a gente procura não apenas estar nos principais eventos, tanto B2B, mas também B2P, do exemplo da própria E4, para poder trazer maior aproximação com toda essa cadeia, tanto no Brasil quanto fora. Tá? Então é importante dizer também que a Genuine não é um projeto só do Brasil, é um projeto global. Estados Unidos, por exemplo, um mercado super relevante para nós.
Então a gente está nas principais feiras lá, Supply Side West, por exemplo, que vai acontecer agora no final do ano. Estamos lá presentes. Tem outras feiras também do Oriente Médio que a gente começou a participar. Puxa então vida. já estamos espalhando até para poder dar perenidade, dar oportunidade. Mas o Brasil ainda é um lugar querido para nós, importante, para esse cuidado, para essa conscientização, até porque a função do prescritor é muito maior no Brasil comparado com outros países. Ah, sim. Então a gente tem que realmente... O protocolador aqui, ele tem um outro valor. É cultural, é diferente. É, muito, né? muito. Então a importância dessa infantaria é realmente... Agora, sazonalidade, nós temos isso? Eu estou preocupado... vou jogar essa aqui para você. O consumo está muito alto, a ciência cada vez prova e comprova a eficácia do produto. A classe médica já usa isso como ferramenta, essa matéria-prima, e eu estou preocupado se nós vamos ter matéria-prima para todos. Perfeito. Nessa velocidade. Perfeito. Acho que a primeira coisa é o seguinte: disponibilidade de matéria-prima, aí falando de JBS por sermos o maior gerador dela, nós estamos absolutamente seguros. Então tem muito espaço para crescer. E outra, a partir do momento que diminua a geração no Brasil por alguma razão, seja por diminuição de abate, etc., a gente tem outras fontes geradoras dessa matéria-prima pelo mundo inteiro. Então, faltar matéria-prima não vai faltar. Não, eu estou te provocando porque eu sei da capacidade. E todo lojista, todo mundo me pergunta, pô, Kim, será que vai ter esse crash? Aproveitar o homem aqui, né? Não, eu acho que assim, a questão da falta de matéria-prima, acho que é uma coisa que é segura para quem está conosco, tá? Obviamente que isso não faz parte da resolução da cadeia final, porque tem uma questão da capacidade de você processar essa matéria-prima. Então hoje nós temos uma fábrica desenhada que ela tem um teto, então a gente está constantemente olhando esse forecast para os próximos meses, para os próximos anos, para poder expandir e não perder esses impulsos, esses degraus de crescimento. Mas acho que assim, onde mora a maior preocupação numa cadeia de suprimentos, que é na origem da matéria-prima, eu acho que o colágeno hoje está muito protegido comparado com outras proteínas do Brasil, no mundo, que tem uma questão de restrição da fonte que é gerada, que ela é mais escassa. Então, nessa questão, quem está conosco está bem seguro, está bem confortável nessa garantia de disponibilidade de matéria-prima. O Guilherme é um lorde, mas eu vou provocá-lo aqui no seguinte... No meu segmento do varejo, e você acompanha, nós temos muitos problemas. Ontem mesmo estava falando aqui com o pessoal a Gislene da Biad, né? Perfeito. Sobre greenwashing, sobre tudo que você já sabe, falsificação de produto, etc. e tal. Não te colocando em saia justa, mas só para que você explique para a galera o seguinte: o que eu posso extrair do Guilherme em relação a um colágeno, uma matéria-prima não boa. Ela mora, essa matéria-prima de não qualidade, ela mora no processo, não é isso? Eu devo pensar sempre no processo. Correto, Kim. O processo é uma das partes mais importantes. A alma é o processo. Né? Esse vai chegar na ponta lá com 10% mais barato, qualquer coisa, eu estou falando só para a galera entender. Então é uma situação de processo, valor biológico, como ela vai chegar na ponta para que eu possa absorver de maneira total aquilo que se propõe, que está escrito no rótulo. Exato, né? Exatamente. É processo. Exatamente. E esse processo está se tornando cada vez mais relevante por causa de dois motivos, Kim. Acho que o primeiro deles é que a gente está vivendo uma geração de consumidores, ainda mais com a geração Z agora, que estão querendo cada vez mais saber quem está por trás do rótulo, quem é o fornecedor do meu fornecedor. Então essa lupa no rótulo... Quem é o fornecedor do meu fornecedor. Exato. Então essa lupa no rótulo é um tema muito delicado, é um tema muito sensível, e as empresas de suplementos estão preocupadas com isso, de dar cada vez mais essa transparência. Então, a partir do momento que você fala que você tem uma matéria-prima rastreável, onde você consegue garantir de onde ela veio, e é fato, tá? Se você pegar uma embalagem, vamos pegar um exemplo de um cliente nosso, que é a Sanavita, que tem hoje um trabalho de co-branding conosco, que tem um selinho de controle desde a origem. Se você for lá no stand deles agora e pegar uma embalagem e falar o seguinte: Guilherme, quero saber de que fazenda veio esse produto desse lote. Eu consigo trazer para você. Eu consigo trazer para você. É nesse nível de rastreabilidade que a gente chega. Que segurança. Então, falando sobre a questão do quanto que o processo é importante, tem a ver com a qualidade do produto, mas tem a ver também com essa segurança do que você está comprando, do que você está consumindo. Quais são os planos não secretos que você pode revelar para a gente do
próximo ano? O que você pode iluminar a gente em relação a novos produtos? Imagino que o seu viveiro, vamos brincar assim, está sempre formigando de coisa, né? Isso acho que é sistêmico, né? Mas o que você pode adiantar para a gente no próximo ano? Imagino que novos produtos virão, né? Novas tecnologias, etc. Sim, sem dúvida. Kim, acho que nós somos novos, a gente está no mercado há 2 anos e meio, né? Então somos um novo entrante, inclusive num mercado onde tem empresas super importantes, grandiosas, que fizeram um trabalho muito bem feito. Então a gente primeiro precisa se apresentar e pegar nosso espaço. E estamos conseguindo até num ritmo mais acelerado do que a gente imaginava. Então a primeira coisa é garantir esse bom abastecimento e atendimento dos nossos clientes e fazer expansão para novos clientes a partir do momento que eu tenha disponibilidade de capacidade de produção. Matéria-prima eu tenho, mas capacidade de produção eu tenho um limite que aí eu tenho que fazer as expansões gradativamente. O segundo ponto é dar visibilidade nos nossos lançamentos com os estudos clínicos. A gente acabou de lançar um agora, que é o Genuine Life Skin, que é o primeiro colágeno que tem uma atuação 360 no corpo, mas ele tem um efeito potencializador na pele. Através de eu tenho todos os benefícios, deixa eu entender, todos os benefícios do colágeno, mas ele tem uma propriedade específica para a pele. Mas eu não deixo de ter os benefícios para tudo que eu preciso. Articulações, ligamentos e pá. Exatamente. Pode ser? Em outras palavras, é um 2 em 1, entendeu? É um colágeno que ele vai cuidar de você como um todo, mas ele tem um uso turbo, contínuo, exatamente, tal. na pele. E é bacana que os estudos clínicos ficaram incríveis. Demonstram assim, fortemente, e os feedbacks estão maravilhosos também de quem já está utilizando o produto. Esse é um produto que já está disponível nas farmácias de manipulação e a prescrição já está promovendo bastante acesso, tá? Então esse é um produto que a gente vai colocar muita energia agora, então as feiras e os eventos e as campanhas estão muito em cima dele. E tem um ponto que aí é um olhar que vai além do próximo ano, que eu posso abrir para você e para os amigos que estão nos assistindo, é que a JBS ela se consolidou como uma grande empresa de alimentos e a gente tem como missão alimentar o mundo, tá? Poxa, até olhando a questão de saúde alimentar, etc. E da mesma forma como essa bandeira é importante no grupo, olhando 2030, olhando 2040, Sim, 2050, imagino. Para nós, na Genuine, a gente tem também o desafio de querermos suplementar o mundo, entendeu? Então é pensar em mais proteínas, pensar em outras oportunidades de negócios. Então, o colágeno eu diria que foi a nossa entrada no setor de suplementação que a gente quer expandir. Agora você pensar em coisas maiores. Me elucidou bem. Tá. Então, senhores, sabemos que o mais... Eu não estou falando de valor, tá? Financeiro, nem econômico. O mais caro na nossa alimentação é a proteína. Nos primeiros 1000 dias do indivíduo, ali que se forma a cognição mental, se forma tudo. Então, a proteína que alimenta o mundo, que nem o Guilherme falou, é simplesmente mandatório. E quando o Guilherme fala proteína para alimentar o mundo, outras fontes, agora é incrível isso. Tem muita oportunidade. É forte isso. Muita oportunidade. No Brasil, qual é o perfil do consumidor? Qual leitura você faz do colágeno? Qual o perfil desse... Se a gente tirasse uma foto e tivesse numa reunião mundial, o que a gente diria? Qual é o perfil hoje? É que muda, né? Claro. Muda. É um perfil ainda que conhece pouco sobre os benefícios completos do colágeno. Quem consome hoje de uso contínuo, eu diria que é uma camada da população muito pequena, que foi naturalmente muito bem instruída e direcionada através de profissionais da saúde. Tem um cluster de consumidor que é muito momentâneo, então ele consome em algum momento e para, depois volta em algum momento e para. Mas quando a gente olha, a grande camada hoje da população ainda desconhece. Associa o colágeno com uma coisa só de beleza. É muito embrionário ainda. Muito. Então, assim, por isso que eu falo, a gente tem que ter a responsabilidade, Kim, assim como nós, o JBS, vocês, que fazem um trabalho importante no varejo e de conscientização principalmente, de levar informação, de mostrar o quanto ele é muito mais amplo. Você tem razão. Informação é tudo. E é um bem para todos, entendeu? Não é um bem apenas do negócio, de resultado, não. É um bem para você melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso que está em jogo, de fato, é isso que está na mesa. Isso que está na mesa. Me fala uma coisa, Guilherme. Se você tivesse que dar um recado para o meu amigo da indústria, claro que não tem como não conhecer a empresa de vocês, né? Enfim, mas se você tivesse que dar um recado, que é o esforço da companhia de informar, que recado você daria
para essa indústria de alimentos, de suplementos, sobre o vosso produto? Perfeito. Acho que a questão do cuidado da origem da matéria-prima é algo que a gente entende que é muito importante cada vez mais olhar. A gente sabe que, infelizmente, é uma categoria, ainda mais no Brasil, que sofreu muitos impactos de falsificações, de mudanças de ingredientes, etc. Então, eu acho que quanto mais a indústria tiver esse cuidado de ter um filtro muito grande na cadeia de escolha dos ingredientes dos fornecedores, isso vai trazer muita credibilidade para o setor. Isso vai agregar muito valor para todo mundo. Então, acho que esse é um ponto principal. E o outro, seja um novo entrante no setor de suplementos ou marcas que já estão bem consolidadas, a gente sabe que o Brasil ele tem muitos momentos de altos e baixos. Então, acho que a frase principal, né, como recomendação, é aquelas duas grandes palavras de resiliência e disciplina, né? Para a gente continuar firme e forte na causa. Você tem razão, porque... e eu falo sempre, frequência e sequência. O tempo inteiro, não tem frequência jeito. e sequência. Não tem jeito. A companhia tem o plano de lançar a sua marca própria? Não. Vir para a prateleira? Uma pergunta que eu tenho que fazer aqui pro Guilherme, porque meus fornecedores amigos, algumas reuniões, claro que não é da JBS, mas né, no geral da indústria, isso sempre vem à tona, né? Então eu vou aproveitar a oportunidade aqui com o Guilherme. Não, nós não temos interesse, nem faz sentido, até porque o nosso modelo é B2B mesmo. Quando eu falo de novos negócios, todas as operações são B2B, então não faz parte dos nossos planos isso. Não, porque senão o Guilherme vai ter o meu corte de cabelo. Você imagina ir pro Exatamente. Não é eu acho que cada um tem o seu papel e a sua responsabilidade da cadeia. Acho que a gente tem esse esforço da cadeia para trás. E acho que quando a gente fala do varejo para frente, é um outro business, e é aí onde hoje o mercado já está muito bem servido, com grandes parceiros, grandes empresas, e não faz sentido entrarmos aí. Imagino. Caminhando para o final, o Guilherme vai rodar essa feira ainda, mas eu imagino que as feiras possam ser muito importantes para nortear todo mundo, poder fazer isso tudo, né? Eu acho que é importante. Super. Eu acabei de chegar na feira, eu estava em outra, na FCE. Tô curioso para rodar aqui, mas do que eu acompanhei nas redes sociais... Tá muito bonita. Tá bonito. Tá muito bonita, bonito. Tá muito bem colocada, todo mundo muito feliz em estar aqui. É uma das maiores feiras do nosso segmento para poder comunicar, né? Lojistas, consumidor final. Guilherme, ontem estava lotado sem o consumidor final. Que coisa. Olha que espetáculo. Os 2 dias lotados sem o consumidor final. Daí a gente vê a força, né? Nós vamos fazer inveja para a Nahai. Pô, tomara. Vamos bater a feira de Los Angeles. Tomara, eu acho que... Eu nunca imaginei que a gente ia chegar nesse nível aqui. Exatamente. Se você me dissesse isso há 10 anos atrás, olha, eu ia falar, meu... Complicado. Tá longe, tá longe. E nós chegamos lá, né? Exatamente. Lá em Anaheim nós tínhamos, acho que 3.200 expositores. Aqui tem 800. Olha aí. Olha quanto tempo tem a feira, Anaheim, quanto tempo tem a Naturaltech. Exatamente. Você vê a musculatura muito, não é? Guilherme, vamos fazer as suas considerações finais, especialmente colocando a sua lanterna um pouco mais para frente. Então, o que a galera pode esperar da JBS, do produto Genuine, nos próximos 2 anos? Só crescimento, novos produtos, mais ciência, mais segurança. Tô certo? Absolutamente. Né? Exatamente. É por aí. A gente está muito comprometido com a ciência. Como nós sempre fomos uma grande empresa de alimentos, nós não tínhamos o credenciamento na parte científica, na parte farmacêutica. Então, montamos um grupo de especialistas exatamente para poder trazer esse credenciamento, essa liberdade de a gente poder atuar em áreas que a gente não atuava até então. Então, podem ter certeza que a gente vai fazer o nosso melhor para poder levar ciência, inovação, segurança. Com todo esse compromisso que você explicou, né? Com todo esse compromisso, todo amarrado, todo sistêmico. Exatamente. E queremos levantar a categoria. Então, contem conosco. Aquilo que a gente puder contribuir, inclusive a nossa fábrica, as portas estão absolutamente abertas para quem quiser conhecer. Já estou combinando com o Guilherme para levar imagens para vocês. Isso. Vou fazer um trabalho bacana lá com o Guilherme, mostrando para vocês. Depois tem os cortes, acho que vai ser muito rico
para que vocês tenham uma ideia. Vou entrevistar ali a galera da parte científica, né? Bater um papo com os profissionais, para levar para vocês alguns detalhes em loco, né? Acho que é muito rico para todo mundo. Vai ser muito rico mesmo. Não é isso? Ideia, muito obrigado pelo seu tempo, boa feira para vocês, sucesso aí para os próximos anos. A gente se encontra aí em congressos, feiras, até fora do país, né? Exatamente. Kim, o agradecimento é todo meu pelo espaço. Parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo. A gente admira muito e contem conosco. É isso aí. Estamos juntos. Pessoal, mais um QualityCast aqui. Não deixe de compartilhar. Você que não me segue, me siga lá então no Instagram, MarceloKim_. Fique conosco. Tem muita gente para vir aqui ainda. Naturaltech 2025, JBS. Guilherme falou bastante para você. Um abraço. Ó, Guilherme, aquela câmera do meio lá. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Até. Quality Cast by Marcelo Kim.